Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um mandrião usando o fio esterlina número 8 em fio duplo. Vou trabalhar usando agulha clover 2,25 milímetros. Esta peça é trabalhada iniciando-se pela saia, montando duas frentes e as costas. Nós vamos iniciar a frente fazendo 57 correntes para a base. Você vai trabalhar duas partes iguais. Trabalhamos 57 correntes, faça 1, 2, 3, 4 correntes para subir, lace a agulha. Na quinta corrente, um ponto alto. Uma corrente, lace no mesmo lugar, o segundo ponto alto. Uma corrente, lace no mesmo lugar, o terceiro ponto alto. Você vai contar 1, 2. Na terceira corrente, você vai introduzir a agulha e prender com um ponto baixo. Desse jeito, faça 1, 2, 3 correntes. Na corrente seguinte, introduza a agulha e faça um ponto baixo, prendendo a alcinha. Lace a agulha. Conte 1, 2. Na terceira corrente, introduza a agulha, faça um ponto alto, uma corrente, lace no mesmo lugar, o segundo ponto alto, uma corrente, o terceiro, uma corrente, o quarto, uma corrente, o quinto, uma corrente, o sexto ponto alto, todos na mesma corrente de base. Observem que o pontinho à frente vai ficar bem escondidinho. Você vai contar 1, 2, no terceiro, introduza a agulha e prenda com um ponto baixo. De onde estamos, faça 1, 2, 3 correntes. Na correntinha à frente, você vai prender com um ponto baixo. Observem que entre os leques vão ficando uma alcinha de correntes. Lace a agulha, conte 1, 2. Na terceira corrente, você vai repetir 6 pontos altos separados por uma corrente. O segundo, terceiro, quarto, o quinto e o sexto ponto. Conte 1, 2 e prenda na terceira corrente. Trabalhe desse jeito até o final. Chegamos ao final com 3 correntes, observem, você vai laçar a agulha. Na última corrente, faça um ponto alto, uma corrente. 2 pontos altos, uma corrente. 3 pontos altos, uma corrente e o quarto ponto alto. Vamos virar a peça e fazer 1, 2, 3 correntes. Neste espaço onde temos uma corrente e um ponto alto, você vai prender no primeiro espaço com um ponto baixo. Faça 1, 2 correntes, lace a agulha. Na alcinha que temos à frente, entre os dois grupos, nós vamos fazer um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes e no mesmo lugar outro ponto alto, formando um V. Na sequência, faça 1, 2 correntes. Você vai contar
1, 2, 3. Entre o terceiro ponto, observem naquele espaço da corrente, prenda com um ponto baixo. Faça 1, 2, 3 correntes, prenda no mesmo lugar com um ponto baixo, formando aquela alcinha que nós tínhamos onde fizemos o Vzinho. Observem, nós tínhamos uma alcinha aqui. Agora nós temos ele em cima do grupo. 1, 2 correntes, lace a agulha dentro da alcinha abaixo, um ponto alto, 4 correntes, lace a agulha no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes, conte 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto, prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, volte a prender também com ponto baixo. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final, observem que nós temos um Vzinho, fiz as 2 correntes. Você vai introduzir a agulha entre o último pontinho e vai prender com um ponto baixo. Faça 1, 2, 3 correntes, introduza a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e prenda o último pontinho desse jeito. Esta é a primeira frente, você vai cortar o fio e fazer a segunda. Na segunda não precisa cortar mais. Para fazer as costas, você vai trabalhar da mesma maneira que eu mostrei à frente, sobre 109 correntes, trabalhando exatamente igual, do mesmo jeito, apenas sobre 109 correntes. Observem como ficaram as nossas peças, uma frente sem cortar o fio, parte das costas que é maior que a frente que fizemos, mas é feita da mesma maneira, a outra frente que cortamos o fio. Coloque todas com o lado direito voltado para cima. Agora nós vamos voltar com a terceira carreira, unindo as 3 partes. De onde você está, faça 1, 2, 3, 4 correntes, lace. Dentro desta primeira alcinha, faça um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar. 2 pontos altos, uma corrente no mesmo lugar, 3 pontos altos. Vamos agora introduzir a agulha dentro daquelas 4 correntes onde temos aquele Vzinho. Introduza a agulha e prenda com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, prenda com ponto baixo. Lace a agulha. Na alcinha seguinte, que temos sobre o grupo, você vai fazer um ponto alto, uma corrente, 2, uma corrente, 3, uma corrente, fazendo 6 vezes, do mesmo jeito que fizemos no grupinho anterior, na carreira anterior. 6 pontos, separados por uma corrente. Trabalhados 6 pontos, você vai introduzir a agulha no Vzinho à frente, prender com ponto baixo, 3 correntes e prender no mesmo lugar. Laçar a agulha na alcinha seguinte, repetir tudo novamente, até o final. Bem gostoso de trabalhar esse ponto. Estamos chegando à última alcinha da frente. Lace a agulha. Nesta última alcinha, você vai fazer apenas 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Observe. Faça 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Este é o aumento para a cava. Lace a agulha. Pegue a parte das costas com o lado direito do trabalho voltado para cima. Temos a primeira alcinha. Dentro dela, introduza a agulha. E vamos repetir aqui 5 pontos altos, do mesmo jeito que fizemos para o último. Um ponto, uma corrente. 2 pontos, uma corrente, fazendo 5 vezes. Lembre-se de fazer para outra cava a mesma maneira.
Do mesmo jeito você vai trabalhar até o final e fazer para a outra cava desse mesmo jeito. Veja como está ficando a união da frente com a parte das costas por 5 correntes. Você vai continuar trabalhando normal até chegar ao final da parte das costas e fazer a união com a última frente e continuar trabalhando até o final. Chegamos ao final, observem aqui a última alcinha, lace agulha. Dentro desta alcinha nós vamos fazer um ponto, uma corrente, 2 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente e o quarto ponto. Vire a nossa peça, faça 1, 2, 3 correntes dentro do primeiro espaço, entre o ponto alto e o próximo temos a corrente. Prenda com o ponto baixo. 2 correntes, lace agulha, na alcinha à frente, um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, no mesmo lugar outro ponto alto. 2 correntes, conte 1, 2, entre o terceiro e o quarto ponto, prenda com um ponto baixo, 3 correntes, no mesmo lugar, prenda com outro ponto baixo. Continuando da mesma maneira, com 2 correntes, na alcinha frente, um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. 2 correntes, conte 1, 2, entre o terceiro e o quarto, um ponto baixo, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Você vai continuar trabalhando desta maneira até você chegar à alcinha da cava, que são aquelas correntes que nós deixamos unindo as costas com a frente. Chegamos à cava, observem que aqui nós temos apenas 5 pontos. Você vai pular o primeiro, o segundo e o terceiro, introduzir a agulha entre o terceiro e o quarto, do mesmo jeito. 3 correntes no mesmo lugar, um ponto baixo, prendendo a alcinha. 1, 2 correntes, lace agulha. Conte 1, 2, na terceira corrente que nós temos da cava, um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. Formamos aqui o mesmo Vzinho que temos entre os grupos, observe. Faça 1, 2 correntes. Observem novamente onde temos os 5 pontos para o grupo, primeiro, segundo, terceiro. Ó, entre o terceiro e o quarto, um ponto baixo, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Você vai repetir para a segunda cava do mesmo jeito e continuar trabalhando normalmente a carreira. Observem. Chegamos ao final da carreira, já trabalhei as 2 correntes entre o espaço do último ponto com o penúltimo ponto do grupinho. Introduz a agulha e prenda com ponto baixo. 3 correntes, introduz a agulha na terceira corrente do ponto e prenda com um ponto baixo. Observem o detalhe, nós vamos novamente trabalhar esta carreira dos grupos, fazendo 3 correntes para subir, uma para virar, laçar a agulha dentro da alça, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto alto. Observem que ficou igual ao grupinho da carreira anterior. No Vzinho que temos à frente, prenda com um ponto baixo, 3 correntes no mesmo lugar, prendo com um ponto baixo. Laço a agulha, na alcinha frente vamos repetir. Um ponto, uma corrente, outro ponto, uma corrente, 6 vezes no total. 3, 4, 5, 6.
Prendo a frente com ponto baixo, 3 correntes, no mesmo lugar, prendo com ponto baixo. Você vai continuar trabalhando como eu mostrei, fazendo a sequência das carreiras, até você ter 45 centímetros de comprimento. Caso você queira a sua peça mais comprida, basta trabalhar mais centímetros. Trabalhamos a nossa peça fazendo o comprimento entre 45 a 50 centímetros. Agora nós vamos fazer a pala. Nós vamos iniciar a pala no lado direito da peça. Observem sempre se este leque está no lado direito. Você vai iniciar uma parte neste cantinho, na abertura da frente, e a outra parte você vai iniciar na cava, para que fique sempre certinho. Prendemos o fio, você vai fazer uma corrente. No mesmo lugar que você prendeu, faça um ponto baixo. Nós vamos trabalhar pulando um pontinho da base e prendendo no próximo. Pule um pontinho, introduza a agulha no próximo e faça outro ponto baixo. Pule um ponto, prenda no próximo e faça outro ponto baixo. Você vai entrar com a agulha pegando a alcinha do ponto que sobrou. Quando a gente trabalha, esta parte vai ficar esta alcinha e você vai introduzir a agulha dentro desta alcinha para fazer o ponto. Pula um e pegue no próximo. Vamos trabalhar aqui para a frente um total de 34 pontos baixos. Sempre desse jeito. Pule um, pegue no próximo. Agora nós vamos trabalhar aqui do mesmo lugar, um ponto à frente, no próximo outro ponto, para que dê certinho os 34 pontos lá na frente. Você vai continuar pulando um agora e fazendo no outro. Pule um e faça no outro. Pule um e faça no outro. Até o final, até você chegar aqui nesta abertura para a cava. Trabalhamos 34 pontos baixos, observem como a nossa peça fica bem franzida. Tiramos a peça e vamos voltar. Faça uma corrente e para cada ponto baixo nós vamos repetir um novo ponto baixo, sem aumentos. Ao final teremos 34 pontos baixos. Sempre assim, pontinho sobre pontinho. Nesta carreira não precisa puxar muito o fio para não repuxar a peça. A primeira carreira que a gente faz bem justinho o ponto para que ele franza. Agora não há necessidade. Até o final. Nós vamos voltar montando a pala sobre o último ponto baixo feito. Um ponto baixo que será contado como uma corrente, 2, 3, lace. No ponto baixo à frente, faça um ponto alto, 2 pontos altos. Lace a agulha, pule 1, 2. No terceiro ponto baixo, um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Lace a agulha, pule 1, 2. No terceiro, vamos repetir. 1, 2, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Trabalhe assim até o final. Estamos chegando ao final, lace a agulha, pule 2 pontos. No terceiro, você vai fazer um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Lace a agulha, pule um pontinho. No último ponto, você vai fazer um ponto alto apenas. Nós estamos no direito da peça e ela sempre vai ficar voltado para o lado direito. Esses grupinhos vão sempre ficar no lado direito. Viro a nossa peça e nós vamos voltar em pontos baixos. Para voltar em pontos baixos, faça uma corrente no primeiro ponto alto, um ponto baixo, e para cada ponto à frente você vai repetir um ponto baixo, ficando com a mesma quantidade de pontos. Sempre assim. Para cada ponto, um ponto baixo. Este será o avesso da carreira.
Sempre assim. Voltamos aqui com o avesso da peça em pontos baixos, você vai virar. E nós vamos fazer, sobre o último ponto, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntes. Lace no pontinho à frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Igual nós fizemos na primeira carreira. Lace, você vai pular 1, 2. No terceiro ponto, você vai repetir 1, 2, 3 pontos altos. Lace, pule 1, 2 no terceiro novamente. Você vai finalizar esta carreira, voltar em pontos baixos, como nós fizemos agora, e fazer um total de 3 carreiras com grupinhos desse jeito, voltando sempre em pontos baixos. Trabalhamos as 3 carreiras, voltei em pontos baixos. Agora nós vamos iniciar do mesmo jeito, só que fazendo reduções. O primeiro ponto, no pontinho à frente, os 2 pontos normais. Pulo 2 e vou trabalhar um total de 6 grupinhos apenas, para fazer as reduções. 6 grupinhos contando com este primeiro. Trabalhamos os 6 grupos, observem, você vai laçar a agulha, vai pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto alto apenas. Vamos fazer uma corrente e voltar em pontos baixos, trabalhando normal como fizemos anteriormente. Voltamos em pontos baixos e vamos repetir. Agora fazendo um total de 5 grupos apenas, contando com este do comecinho aqui. Do mesmo jeito, pule 2 e faça o segundo grupinho, ficando com um total de 5 grupinhos como estes. Chegamos ao final, trabalhamos 5 grupos, você vai laçar a agulha, pular 2 pontos da base no terceiro pontinho, um ponto alto sem fechar, lace, pule um pontinho, lá no último ponto, faça outro ponto alto sem fechar. Passe por dentro de todos, volte em pontos baixos. Agora nós vamos repetir mais 2 carreiras com os 5 grupinhos, do jeito que fizemos a primeira, fazendo então 3 correntes para o primeiro, no segundo ponto, um ponto, no mesmo lugar outro ponto. Laço, pulo 2 pontos da base e vou repetir 5 grupinhos. Você vai fazer esta carreira e a próxima do mesmo jeito, finalizando com um ponto alto, como no começo. Chegando ao final, observem, você vai pular um pontinho e no último fazer um ponto alto apenas. Observem como ficou a nossa peça, trabalhamos as 3 carreiras retas, depois fizemos as diminuições com a abertura voltado para a abertura da nossa peça, ficando para frente. Você vai fazer a outra parte do mesmo jeito, mantendo a abertura para o mesmo lado, observando sempre isso, para não ficar a abertura no lado da cava. Nós vamos trabalhar agora a parte das costas. Nós vamos trabalhar aqui, fiz o primeiro ponto baixo, onde prendi o fio na lateral da cava, no avesso da peça. Nós vamos fazer um total de 57 pontos baixos, voltar em pontos baixos como nós fizemos para frente e fazer as 6 primeiras carreiras, como eu mostrei as 3 primeiras da frente. 6 carreiras reto, para fazermos a queda do ombro. Monte aqui 57 pontos baixos, sempre pulando um pontinho, fazendo no próximo. Trabalhamos a frente, temos o espaço para a cava. Na parte das costas, observem que trabalhamos aqui 6 carreiras retas. A 7ª carreira nós vamos trabalhar apenas aquela queda para o ombro, que é a mesma coisa que fizemos nesta última carreira. Nós vamos trabalhar esta última carreira, esse mesmo número de bloquinhos, sobre esta parte das costas, de um lado e do outro. Quando você finalizar a carreira, você vai fazer
3 correntes para subir, lace a agulha, nosso primeiro pontinho já está aqui. No pontinho à frente nós vamos repetir 1 ponto, 2 pontos, lace, pule 2 da base no terceiro, repetindo 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Lace a agulha, pule 2 pontos da base no terceiro, repetindo. Nós vamos trabalhar aqui um total de 5 grupinhos. Pule 2 no terceiro. Trabalhamos 5 grupinhos, contando com o primeiro, observe. Você vai laçar a agulha, contar 1, 2, 3. No quarto ponto, faça um ponto alto. Chegando ao final, depois de ter feito os 5 grupinhos, você vai laçar a agulha, contar 1, 2, 3. Sobre o quarto ponto, vamos fazer um ponto alto, normal. Vamos fazer uma corrente e voltar em pontos baixos. Para cada ponto de base, um ponto baixo. Você pode cortar o fio ao final. Você vai cortar o fio e arrematar. Observem como ficou. Nós temos aqui a parte do pescocinho. E esta parte será costurado a parte da frente, formando a queda do ombro. Para fazer a queda do ombro, na parte de trás, do outro lado da sua peça, conte da seguinte maneira: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grupinho. Sobre o sexto grupinho, observem, temos o primeiro, o segundo e sobre o terceiro ponto, introduz a agulha e puxe o fio. Fio preso, faça 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Conte 1, 2, 3 pontos baixos da base. No quarto, introduz a agulha. 1, 2, 3 pontos altos. Lace a agulha, pule 2 pontos e no terceiro, repetindo. Você vai trabalhar até o final. Voltar em pontos baixos, cortar o fio e arrematar, ficando da mesma maneira que nós fizemos para o outro lado. Observem o detalhe. Você já pode cortar o fio deixando para a costura, para a união com a parte da frente. Você vai costurar a sua peça desta maneira, a frente com a parte de trás. Observem como ficou a cava após ter feito a costura. A costura vai ficar assim. Na parte inferior da cava, embaixo do bracinho, nós temos um Vzinho. Você vai introduzir a agulha pegando a alcinha que sobrou, puxar o fio e prender com um ponto baixo. Fio preso, faça 1, 2, 3, 4 correntes, lace a agulha no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. 4 pontos. Observem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Em todas as carreiras correspondente ao grupinhos, você vai iniciar ela desta maneira. Você vai prender a frente com um ponto baixo em espaços regulares, para que na volta toda tenhamos um total de 7 grupos. Observe. Lace a agulha, 1, 2, 3 correntes. À frente você vai prender com ponto baixo. Lace a agulha, lá à frente, puxe um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, fazendo isto 6 vezes, 3, né, 4,
5, 6. Prendo a frente com um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Prendo a frente novamente, laço a agulha e vamos repetir. Nós vamos ficar com um total de 7 grupos como este. Chegamos ao final, trabalhei a alcinha, laço e agulha. No mesmo pontinho onde deixamos os 4 primeiros pontos, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente, vai introduzir a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e fechar com ponto baixíssimo. Introduz a agulha dentro do espaço seguinte, um novo ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, um ponto baixo, 1, 2 correntes, lace, na alcinha à frente, observe, um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, lace no mesmo lugar, outro ponto alto, 2 correntes, conte 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto ponto, nós vamos prender com um ponto baixo, desse jeito. Nós estamos trabalhando aqui o mesmo ponto que fizemos para o corpo da nossa peça, só que em carreiras circulares, fechando a cada final de carreira, ficando sempre no direito da peça. Faça 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, prenda com um ponto baixo, 2 correntes, lace, na alcinha à frente, um ponto alto, 4 correntes, lace no mesmo lugar, outro ponto alto, 2 correntes, conte 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto ponto, prenda 3 correntes, prenda com um ponto baixo, 2 correntes e continue trabalhando assim até o final. Chegamos ao final, trabalhei as 2 correntes, você vai introduzir a agulha no ponto baixíssimo da carreira anterior. Observe, introduza a agulha e faça um novo ponto baixíssimo. Já faça um ponto baixíssimo caminhando para dentro da alcinha. 3 correntes para subir, uma para virar. Lace, dentro deste espaço, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto. Observem que temos novamente 4 pontos como tínhamos no primeiro. Dentro do Vzinho, prendo com um ponto baixo, 3 correntes no mesmo lugar, formamos a alcinha. Lace na alcinha à frente, nós vamos repetir. Você vai seguir trabalhando desta maneira por 18 centímetros. Se você quiser a manguinha um pouquinho maior, pode fazer mais carreiras. A última carreira da sua peça, você vai fazer esta carreira onde temos o Vzinho com 4 correntes para fazermos juntas o acabamento do final da manga. Trabalhei para a minha manga um total de 18 centímetros. Nós vamos então fazer o acabamento. Observem que a última carreira trabalhada foi a dos Vzinhos com 4 correntes no intervalo. Você vai trabalhar este acabamento na outra manguinha e na parte inferior da sua peça. Estou dentro do primeiro elinho, vou fazer 3 correntes para subir, 1, 2, 3 correntes para virar. Na quarta corrente, prendo com um ponto baixo, formando um picô. Lace a agulha no mesmo lugar. Um ponto alto, 3 correntes na base das 3 correntes, prendo formando um picô. Lace no mesmo lugar, vou repetir.
Trabalhei o terceiro, laço agulha, no mesmo lugar vou fazer o quarto. Com 3 correntes, na base prendo formando picô. Observem que nós temos 1, 2, 3, 4 pontos altos, que é o início da carreira. Vou dentro do Vzinho à frente prender com um ponto baixo, fazer 3 correntes, no mesmo lugar prender do mesmo jeito. Nós estamos trabalhando o mesmo ponto que fizemos anteriormente, só acrescentamos aqui o picô. Lace agulha dentro do elo à frente, um ponto alto, 3 correntes, prendo na base. Tenho o primeiro picô, o segundo ponto alto, 3 correntes, prendo na base. O terceiro ponto, 3 correntes, prendo na base, laço agulha, no mesmo lugar um ponto alto. Nós vamos repetir ficando com 6 pontos. Observem como ficou. Trabalhamos aqui os 6 pontos com o picô. Você vai repetir o picô com 3 correntes, prender na base e vamos prender lá dentro do Vzinho, como fizemos até agora. Prendi com ponto baixo, 3 correntes, no mesmo lugar, prendo novamente, repetindo isso até o final. Observem como ficou a manga pronta. Falta aqui arrematar o fio. Nesta carreira entre esse Vzinho, nós vamos passar aqui a fitinha para franzir a manga. Vai ficar desse jeito, bem fofinha. Após termos feito o acabamento na parte inferior, você vai seguir em pontos baixos, eu vou mostrar na sequência. Nós vamos fazer a lateral da frente, passando pelo pescoço e decote, e voltando na segunda frente até chegar ao pontinho onde iniciamos a carreira do acabamento, que é a última da parte inferior da nossa peça. Iniciando o acabamento da parte da frente, um ponto para subir. Nós vamos introduzir a agulha dentro do último ponto, fazer em pontos baixos. Desta maneira, o segundo, introduz a agulha entre os fios e faça o terceiro. Observem, dentro da alcinha, sobre o ponto novamente, um ponto, 2, entre os fios, o terceiro, dentro da alcinha, repetindo. Nós vamos fazer desta maneira até chegarmos ao cantinho. Vou mostrar para você. Puxando, esta é a frente, observem, até chegarmos a este cantinho que inicia o arremate para o decote. Observem que nós temos aqui parte da frente. Trabalhamos toda a frente, você vai contar quantos pontos foram feitos até o cantinho. Você vai repetir essa mesma quantidade para a outra frente. Agora nós vamos trabalhar deste mesmo pontinho onde finalizamos até a costura. Observem, nós temos um pontinho no cantinho. Você vai introduzir a agulha à frente, no pontinho à frente, e fazer um ponto baixo. Ele vai ficar meio arredondado, é normal. E você vai continuar trabalhando até a costura. Vai contar a quantidade de pontos que você tem para fazer a outra frente do mesmo jeito, com a mesma quantidade de pontos, para ficar certinha a sua peça. A única parte que não precisa ser contada é a parte das costas. Deixa eu mostrar. Desta costura, passando pelo pescocinho até a outra costura. Esta parte não há necessidade porque você só tem uma. Onde você tem duas partes iguais, há necessidade da contagem dos pontos. Trabalhamos até o final, observem. Agora nós vamos voltar com a segunda carreira.
Antes de você voltar com a segunda carreira, nós vamos delimitar fazendo as casinhas para os botões. Nós temos a primeira carreira pronta. Observem que o cantinho onde faz a voltinha, temos o primeiro pontinho. No segundo pontinho, você já vai marcar com fio de cor diferente. Esse pontinho aqui, nós vamos pular ele, formando a casinha para o botão. A partir do pontinho à frente, eu contei 10 pontinhos. No 11º, eu voltei a colocar o fiozinho de cor diferente. No pontinho à frente, voltei a contar novamente 10 pontinhos. No 11º, eu marquei. Sempre comece a fazer esta marcação a partir do último pontinho do decote. A quantidade de pontinhos que sobrar aqui na parte inferior não tem problema. Para voltar, faça uma corrente e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo da base, até chegarmos à primeira casinha de botão. Chegamos ao pontinho onde deixamos marcado para a casinha do botão. Trabalhei o cantinho normal, vou fazer uma corrente apenas, que meu botão é pequeno. Caso você for usar um botão maior, você vai trabalhar 2 correntes. Nós vamos pular o pontinho delimitado, introduzir a agulha no pontinho à frente e fazer um ponto baixo. Observem que ficou um espaço bem pequenininho. Chegamos ao pontinho delimitado para a casa do botão, trabalhei o cantinho normal, nós vamos fazer 1, 2 correntes. Vamos pular o pontinho que está marcado com fio de cor diferente, introduzir a agulha no ponto à frente e prender com ponto baixo. E continuar trabalhando em pontos baixos normais sobre os pontos da base, fazendo isso em todos os pontos delimitados. Eu recomendo que você faça o teste do botão que você for usar, passando por esse espaço. Caso haja necessidade de um espaço maior, basta fazer mais uma corrente apenas. Trabalhei até o segundo pontinho, observem ponto delimitado e o ponto anterior ao pontinho delimitado. Faça 2 correntes, pule o pontinho, introduza a agulha no próximo e continue repetindo isso em todos os pontos. Nós vamos voltar com a terceira e última carreira, uma corrente, ponto baixo sobre ponto baixo, até a primeira casinha do botão. Temos a casinha do botão, você vai introduzir a agulha dentro dela, fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto para cada corrente e continuar trabalhando normal sobre os pontos à frente. Repetindo isso em todas as casas, fazendo a volta completa. Ao final, você pode cortar o fio e arrematar. Depois de terminado, remova os fios que você usou para delimitar a casinha de botão. Mandrião pronto vai ficar assim. Apliquei as fitinhas e os botões, coloquei fitinhas também nos punhos.